Olá pessoal, meu nome é Ricardo Lacerda, estou aqui mais uma vez para falar com vocês sobre um tema muito importante que é planejamento de obras. Então hoje nós vamos falar sobre a importância de se atualizar um planejamento durante o processo de construção do empreendimento. Antes de iniciar a explicação sobre a importância da atualização do planejamento, eu vou falar um pouquinho para vocês qual a definição de planejamento. Então, o planejamento ele deve ser composto das várias áreas de gestão do empreendimento. Ele começa pelo estudo dos projetos, depois vai para o desenvolvimento do orçamento, o cronograma do empreendimento, e a partir deste são desenvolvidos diversos outros planos, como o plano de gestão de mão de obra, plano de gestão de suprimentos e assim por diante. Então, o planejamento do empreendimento envolve todas essas áreas que nós falamos antes: escopo, projeto, custos, tempo, riscos, mão de obra, suprimentos e assim por diante. O planejamento do empreendimento é muito importante porque sem esse planejamento, como se fosse um barco à deriva, por exemplo. Então, quem vai estar gerenciando aquela obra, ela não vai estar sabendo qual o caminho que aquele empreendimento vai seguir. Então, recapitulando, para se desenvolver o planejamento do empreendimento, tem que se ter os projetos bem feitos de todas as disciplinas, tem que ter o orçamento, o cronograma e todos os planos. Todo esse planejamento inicial ele vai servir como referência para a atualização que a gente vai falar nos próximos tópicos. O acompanhamento do planejamento ele é muito importante porque, por mais que se desenvolva um planejamento detalhado, é impossível prever todas as situações práticas que vão acontecer no dia a dia do empreendimento. Então, o primeiro passo para se atualizar um planejamento é acompanhar este. E como é que deve ser feito esse acompanhamento? Deve ser feito a análise de como é que está andando o empreendimento, realizar a medição do que é que está feito, do que é que não está feito, verificar das atividades que foram programadas no plano de curto prazo, se elas foram executadas ou não. As que não forem executadas, elas devem ser reprogramadas para as próximas semanas e, com base nisso, deve ser atualizado o plano de médio prazo e o de longo prazo. As tarefas que não foram executadas com base no planejamento, elas devem servir de referência para alimentar um documento chamado de lições aprendidas. Nesse documento é onde nós registramos os fatos que levaram aquelas atividades a não serem acontecidas e onde a gente já consegue registrar também possíveis soluções para que em próximos empreendimentos, ou se aquele pacote de serviço for repetido, como por exemplo uma laje da estrutura que ela se repete em vários pavimentos, se ocorrer um problema em alguma das tarefas que estava previsto na sequência do ciclo de um pavimento, eu posso já corrigir aquilo ali para que no próximo ciclo eu não tenha aquele problema novamente. Então é interessante que, além de se registrar o que é que foi feito e o que é que não foi feito, que se documente quais foram as lições aprendidas e, além disso, é interessante também verificar o PPC, que é o percentual do planejado concluído naquela semana. Muita gente pensa que desenvolver um planejamento é basicamente desenvolver um cronograma em Project, muitas vezes imprimir aquele cronograma numa folha A0 estendida, ou seja, você tem quase um lençol colado na parede da tua obra e você vai ter aquele cronograma previsto inicialmente e as pessoas acham que ter aquele cronograma registrado lá na parede do escritório da obra, que ele vai conseguir seguir fielmente aquilo ali que está naquele cronograma. Mas isso é um engano. É quase que impossível que isso aconteça. O que vai acontecer normalmente é que aquele plano inicial ele é uma rota a ser seguida, mas ele que vai precisar de vários ajustes durante o processo do empreendimento. Então, por isso até que a gente não recomenda que seja impresso esses cronogramas imensos com plano de longo prazo, com todas as atividades. A gente recomenda que sejam feitos planos de médio e de curto prazo. O plano de médio prazo, para os empreendimentos que a gente tem trabalhado com 3 semanas, mas ele pode ser até 6 semanas. E o de curto prazo, sim, é de 1 semana. Esse plano de curto prazo é bem interessante que seja desenvolvido a partir dele um quadro Kanban, que nada mais é do que 4 colunas, sendo a primeira coluna das atividades que estão para serem executadas, a segunda coluna das atividades que estão em andamento, a terceira coluna das atividades que estão concluídas e a última coluna das atividades que estão com problemas que não vão poder ser executadas. Bem, pessoal, com tudo isso que nós falamos anteriormente, dá para perceber que o correto é se atualizar o planejamento durante o empreendimento. Nós recomendamos um ciclo de atualização pelo menos semanal, ou seja, o plano de médio e de curto prazo deve ser atualizado todas as semanas e o plano de longo prazo pelo menos de forma mensal. Então é isso aí que deve ser feito para poder, com todos esses cuidados de acompanhamento e atualização dos planos,
que se consiga obter os objetivos, que é o custo da obra previsto e a obra entregue no prazo, além de todos os outros objetivos que envolvem de forma secundária, como recursos humanos, riscos e assim por diante. Bem, pessoal, chegamos ao fim de mais um vídeo. Espero que vocês tenham gostado do mesmo. Se gostaram, curtam aqui embaixo. Tem um botãozinho aqui embaixo para se inscrever, um botãozinho vermelho. Peço a vocês que se inscrevam para ajudar que esse conteúdo seja divulgado para o máximo possível de pessoas. E também vai estar aqui embaixo na descrição do vídeo um link para vocês acessarem o nosso grupo VIP no WhatsApp, onde lá nós estamos dando várias dicas para todo mundo. Até a próxima.